Fala galera do Backstage, seja muito bem-vindo a mais um Visão Backstage Talks. E hoje o nosso papo está muito especial. Ele é com o Thiago Vieira, é o dono do perfil House Mix SP no Instagram. Ele tem mais de 100 mil seguidores no Instagram e ele é especialista em fazer projetos, otimização e alinhamento de sistemas de som para igrejas. Ele tem viajado o Brasil inteiro fazendo vários projetos para igrejas de pequeno e de grande porte. Ele tem feito muito trabalho de otimização e alinhamento, é especialista nessa área. E nesse papo de hoje tá muito especial porque é de fato uma aula que ele deu aqui pra gente, um conteúdo muito valioso, ensinando muitas coisas sobre como um técnico de som deve se portar e o que ele deve aprender para ser melhor, e algumas dicas sobre otimização e alinhamento para igrejas. Então, se você é voluntário ou trabalha como técnico de som na sua igreja, se liga nesse papo porque tá muito legal. Ele é um cara especialista em igrejas, então assiste aí porque tá muito bom. Ô Thiago, obrigado então, primeiramente, por ter aceitado o convite e estar aqui conversando com a gente no Visão Backstage Talks. Obrigado, mais uma vez aí pelo convite e vamos para cima aí, se Deus quiser. Ô Thiago, você é uma referência, né, no mundo do áudio para as igrejas, né? E tem compartilhado bastante conteúdo no Instagram, mas eu queria que você rapidamente se apresentasse, assim, para quem não te conhece, quem é o Thiago hoje, né? O que você faz? Queria que você falasse um pouco do trabalho que você tem feito nas igrejas, né? Mas de uma forma precisa, né? E resumida aí, quem é o Thiago Vieira hoje, ou o Thiago House Mix, né? Tem gente que acha que é o seu sobrenome, né? House Mix. Eu tô mudando já no Poupa Tempo aqui, de onde eu moro, eu já tô colocando o House Mix e tô tirando o Vieira. Vai ficar Thiago É, House, fica mais fácil. Os fica meus mais filhos vão legal. chamar House Mix Júnior. Fica bom. Essa pergunta ela é um pouco difícil de responder, porque quando chega nessa parte, eu não. Enfim, quando é para falar um pouco de mim assim, eu sinto um pouco de. Mas é o que tem que fazer, né? É o que a gente tem que Aham. falar, mas isso é tão backstage que eu tô acostumado até nessa parte a falar sobre outros assuntos do que propriamente sobre a gente. Faz muito de contra ao canal, mas enfim, vamos lá. Faz parte. Quem é do backstage não gosta de aparecer muito, né? Não, se identifica, total, É. total. Então vamos lá, sou o Thiago, atualmente tenho 28 anos, fiz semana passada 28 anos. Comecei no áudio no ano de 2011. Nesse ano de 2011 eu comecei como voluntário numa igreja, né, atuando no som e tal. De forma muito resumida, para não ser prolixo, pretendo falar em menos de 2 minutos, identifiquei inúmeros problemas de áudio na igreja a qual eu congregava, e das quais estes problemas, alguns eram por questões financeiras e outros eram por questões de conhecimento técnico, de ajuste. Das que eram por questões financeiras eu fiquei tranquilo, porque não estava na minha alçada resolver, e das que eram por conhecimentos técnicos, comecei a ler os manuais das mesas Ciclotron e dos equipamentos da Ciclotron. Então, quem já conhece essa mesa já sabe que é um excelente professor, né, esse próprio manual. Comecei a ler, foi assim que eu comecei no mundo áudio, identifiquei inúmeros problemas, consegui resolver boa parte deles. Os que não consegui, comecei a buscar conhecimento fora e deu certo na minha igreja. Fiquei mais ou menos aproximadamente aí 10 anos no áudio dessa igreja em questão. Resolvi os problemas que eu consegui, e pelo fato de eu conseguir ter resolvido esses problemas lá, como inúmeros problemas ligados ao áudio, comecei também a fazer em igrejas filiais, né, com congregações da minha sede, que eu era de uma sede. E aí isso foi tomando uma proporção maior, até que em 2015 a gente fundou a House Mix. Foi onde iniciou o Instagram, inclusive, no ano de 2015. Começou a House Mix SP e a gente começou, e no ano de 2016 nós fizemos a primeira visita técnica profissionalmente. E aí até então, de forma muito sucinta e resumida, eu posso resumir todo o nosso trabalho em solução de problemas. Então, a igreja traz uma demanda e um problema X, independente qual seja, na área do áudio profissional, e a gente soluciona, usando os recursos do áudio e os conceitos. Mas minha paixão sempre foi, sempre será, pelo menos até então, o áudio. Comecei como baterista, na verdade, antes de 2011 eu já tocava bateria, só que eu fiquei chateado porque o meu fone nunca ficava bom. E aí eu quis aprender áudio para ver o que esse técnico estava fazendo. Queria saber se era ruído mesmo ou se era eu que estava comendo bola. E aí comecei a partir disso então, e hoje não consigo mais largar. É um bichinho que picou. Tipo uma série, né, de outro país, assim, que você assiste e fica querendo ver qual que vai ser o final. É uma É, pandemia. Para mim foi uma coisa que eu não consigo mais largar. Foi exatamente assim. E tá até hoje, né? continua, né? E você, Continua.
você, como você falou, você era baterista e caiu e foi pro áudio para tentar resolver o problema, né? Como que foi esse caminho para você, desde você começou como voluntário lá, enfim, foi estudando, foi aprendendo, até hoje como profissional, né, e como uma referência na área do áudio? Como que foi um pouco desse caminho? E assim, queria saber principalmente qual que foi, por que você decidiu se especializar nessa área de projetos, alinhamento, otimização de sistema? Porque é, no mundo do áudio, né, no mundo das possibilidades do áudio, você não é só mais um técnico de som, você é um cara que é especialista em, como você falou, resolver problemas, né, mas criar projetos, fazer otimização de sistemas, né, alinhamento de sistemas, e você se posiciona muito forte nisso, e por isso que você se tornou uma referência, né? Nesse caminho todo, como que você foi parar nesse lugar, né, dentro do mundo do áudio, você achar, digamos, um nicho específico ali, né, de alinhamentos de sistemas para igrejas, né, ainda que é menor ainda, que não é para qualquer lugar, é para igrejas, né? Como que você chegou nesse ponto? Muito boa essa pergunta. Você vê, você é a primeira pessoa que está me perguntando dessa forma. E eu fico feliz em poder contar isso aqui. Mas eu não sei exatamente a data, né, o mês direitinho, quando que isso aconteceu, mas eu tenho certeza absoluta e lembro muito bem disso, que foi quando a gente começou a ter uma dessas reclamações de problemas, eram coisas ligadas aos fiéis, aos membros, aos velhinhos, às Uhum. pessoas que não tinham ninguém por elas, ou que não tinham poder de fala, num bom sentido, ou que não tinham como alterar algum equipamento. E aí falavam para mim em algumas visitas técnicas, Thiago, eu até acho bacana, tal, o som que eles fazem é legal, eu vejo na live, vejo que é muito legal, muito interessante. Só que na igreja tem culto que eu sento aqui na frente, tem culto que eu sento aqui atrás, tem culto que eu fico em pé na lateral, enfim. E cada culto que eu sento é uma realidade diferente, completamente diferente do culto anterior. Então não tem homogeneidade. Uma vez o som tá grave demais aqui, outra hora o som tá agudo demais ali, outra hora tá muito alto aqui na frente. Essa reclamação ela podia virar um livro. Alto na frente, embolando lá nos últimos ouvintes. E isso é uma coisa muito frequente que aconteceu muito. Começou a acontecer com tanta frequência que a gente sentiu claramente, nitidamente, essa demanda por otimização de sistemas. E aí, quando ocorreu esse start, de você pensar que, independente do equipamento que você possui, se você somente pensar no reposicionamento das suas caixas acústicas, de forma a não proporcionar altas reflexões e cancelamentos, gerando mascaramentos e sons embolados, mas destinando o ângulo de radiação da caixa para os ouvintes, para os fiéis, você, independente de qual seja o seu sistema, você vai obter um excelente resultado. E não importa a mesa, não importa a caixa, não importa nada. Só importa esses conceitos básicos. A partir daí, começou essa paixão descontrolada por otimização. E um adendo importante é que otimização não tem nesse primeiro momento uma relação direta com o alinhamento. Ou seja, a gente pode fazer uma otimização sem realizar um alinhamento profissional. Porque na tradução livre, otimizar é você extrair o melhor de alguma coisa, de algo, de algum serviço. Então, se você otimiza um sistema de som de uma igreja, você está falando, olha, você não vai comprar uma caixa, um plug, nada mais sequer, mas você vai pegar tudo que você já tem e vai extrair o máximo possível desses equipamentos. Depois que você fez essa otimização, o alinhamento acaba sendo uma consequência e vem logo na seguida. E aí é por esse motivo que a gente bate tão forte nessa tecla. Obviamente, os outros problemas continuam, né? Como é de se esperar. Só que quando a gente resolve um problema de otimização, que eu costumo falar que é um problema macro, você resolveu o seu Master LR, o seu PA, o restante vai vindo. Você vai agora pontuando item a item, vai melhorando as fontes, e você já resolveu a sua casa, né, o seu plano de fundo. Então agora, quando você for inserir as fontes sonoras, você já tem um caminho muito mais fácil. Você não vai colocar a guitarra, a voz, a bateria no PA e não vai ter tantos cancelamentos. Então, ruim seria se você tivesse uma excelente captação, excelentes microfones, um excelente processamento, mesa de som, mixagem, só que na igreja todo mundo ouvisse embolado, com cancelamento, sem ser a mesma informação sonora, e aí isso é uma coisa que a gente ataca logo no início. Foi aí que surgiu essa demanda grande por otimização e alinhamento. Ah, legal. E você, nesse começo, né, a gente percebe assim, acompanhando o seu conteúdo, né, que você é muito técnico, né, você traz muitos conceitos técnicos e você é baseado realmente na técnica, né, não é,
não é baseado em achismos, né? Ah, porque eu acho que vai ficar bom. Você sempre traz os conceitos, né? Como que foi nesse começo? Isso sempre foi de você? Você desenvolveu isso? Até porque eu acho que você tem uma outra formação que não tem nada a ver com áudio, né? Pelo que eu já ouvi falar, né? Minha formação é economia, sou É economista. economia. Então, É, na economia tem bastante conceito técnico, né? Assim, como que foi tem. para você, nesse começo, principalmente, desenvolver isso, né? Sei que parece clichê falar isso, mas não é. Eu sempre amei matemática, sempre curti matemática e exatas. Eu sempre fui de exatas na minha vida inteira. Então, eu nunca curti tanto, enfim, você já deu para entender o final dessa Uhum, história. Mas para mim, matemática, número sempre foi o que há. Para mim, o número não mente. E uma coisa é fato, essa pergunta sua é muito boa, Roberto, porque coloca eu mesmo pensar em muitas coisas. Porque uma coisa é a gente discordar sobre uma questão que ela tem relativismo. Aí é passivo de discordância, tá tudo certo, não tem problema algum. Mas outra coisa é qualquer um de nós ou outra pessoa discordar de algo que é exato, que é uma ciência, que é uma física, que é uma natureza exata, né? E quanto a isso, Deus ele é maravilhoso, ele já estabeleceu a física para isso. Então, eu gosto muito daquela frase que fala os números não mentem. uhum. Então, número não mente. Fazer conta não mente. Por exemplo, na minha área como economista, a gente faz muita conta, obviamente. Tem muita parte humana também, mas também tem muita conta. Balanço de um país, superávit, déficit, estou lembrando até dos conceitos agora. É engraçado, inflação, imposto, não sei o quê, renda, Selic, ação, fundo imobiliário, um monte de coisa técnica e que envolve questão de número. E isso sempre me acompanhou. Quando eu fui para o áudio, de fato, lá em 2011, isso já estava comigo já há muito tempo. Então, o que eu acabava vendo é que, assim, eu acho muito bacana a gente falar sobre áudio de uma forma fácil para entender. Isso é muito importante e tem que ser assim, porque senão nem todo mundo vai conseguir acompanhar o conteúdo. Tudo certo, não tem problema algum. Só que eu sou completamente contra ignorar todos os conceitos técnicos e não falar desses conceitos técnicos tanto para os nossos clientes quanto nas igrejas, quanto, por exemplo, no Instagram, somente pelo motivo de que não, a pessoa não vai entender. Eu sou contra. Eu prefiro muito mais falar tecnicamente, mesmo que a pessoa nesse primeiro momento não entenda, mas para saber que existe essa comprovação e que a gente consegue chegar em algum lugar. Então, essa pergunta sua é boa porque faz a gente pensar sobre isso. E aí que está o X da questão. Quando se trata de otimização e alinhamento de sistemas de som, não existe achismos. A gente não pode falar, não, mas eu prefiro essa caixa que tem 90 graus de abertura na horizontal próxima da parede, porque esteticamente ela é mais fininha, ela vai combinar ali, vai ficar melhor. Eu acho que o som soa melhor ali. Aí não tem como a gente discordar, porque se a caixa abre 90 graus na horizontal, um ângulo reto, e eu colo ela numa parede, vai ter cancelamento invariavelmente, a gente querendo ou não, gostando ou não, independente da cor da caixa. Então isso não é uma natureza que é passível de escolhas, tem que ser na posição correta. Claro, tem as E muita gente, variações. acho que tem muita gente que não sabe que o som, na verdade, é física, né? São números, né? Então existe toda Inteiramente. a física sustentando a questão do som ali, né? A acústica é a física. Então, se é Acústica. número, Roberto, como que a gente vai tratar como se não fosse, né? Então pensa, se você tem um material que ele foi feito para trabalhar em tal região, em tais condições, tem que respeitar. O fato da gente pegar uma caixa de 90 graus e colocar na parede, a gente não está respeitando o ângulo de abertura de uma caixa acústica. Fora cancelamento e tudo mais. Você fala, ah, mas qual a chance que eu tenho de não ter cancelamento colocando uma caixa do lado de uma parede que reflete? Não tem chance de não ter cancelamentos. Se a parede reflete, irá ter cancelamentos. E os cancelamentos são destrutivos. Então, quanto a isso, para encerrar, infelizmente, ou felizmente, não sei, não tem como a gente ficar no achismo. Eu acho que assim é melhor, eu acho que assim é pior. Tem que fazer da forma correta. Não tem jeito. Sim. E aí foi aí onde eu É. me identifiquei. Não por nada, mas porque é muito mais fácil você falar algo e logo em seguida, em 10 segundos depois, provar. Isso é maravilhoso, Roberto. Maravilhoso. Maravilhoso. Porque eu acho que o áudio tem as duas partes, né? Tem a parte exata, né, digamos assim, de números, e tem a parte artística também, né? Que aí sim, entra a percepção, entra o ouvido quando você vai fazer uma mixagem, né? Tem toda a sua percepção, mas muitas vezes as pessoas ficam só na parte artística e esquecem a parte exata, né? Lógica do som, de Perfeita. como funciona o som, de como funciona a acústica, né? Isso aí é muito bem definido. Um exemplo clássico é quando você tem um evento
E aí você tem o técnico da banda e tem vamos supor, o técnico do sistema, né, o engenheiro do sistema, que projetou o sistema, desenhou o sistema, alinhou o sistema, e ele está lá à disposição do técnico da banda, por exemplo. E o técnico da banda está fazendo a mixagem para o artista, para a banda, enfim. A parte que diz respeito ao técnico da banda, nesse primeiro momento, obviamente é essa parte que você citou, a parte de criação, de artístico e tudo mais. Agora, quando entra em assuntos, estou dando somente um exemplo, né? Ah, a resposta de fase entre o sub e as altas, ou a resposta de fase entre o PA e o delay, cujo técnico da banda não teve a oportunidade ou o momento de participar dessa otimização, estas respostas ficam a cargo do técnico do sistema. Então, tudo bem, são áreas diferentes, assim como mixagem. Então, vamos supor, eu posso gostar de um pouco mais de agudo na minha mix e você fala, não, tá agudo demais, tá soando um pouco espirrado. Quem de nós está certo? Não tem. Uhum. E nunca É, vai haver, isso é gosto pessoal. sim. Thiago, hoje eu sei que você conta aí quantas igrejas vocês já passaram aí, já fizeram projetos. Hoje, rapaz, hoje, ó, eu olhei ontem, tava com 570. É, Ontem. tem- Hoje é o dia, eu não sei que dia, eu até esqueci o dia de hoje, mas tava com 570 igrejas. E, na verdade, na pasta temos 590 e alguma coisa, mas é porque nem todas a gente ainda fez, né? Tem Ah, essas sim. próximas aí, as que são agendadas para frente. Mas até agora, realizadas 570 igrejas, entre presencial e online. Chuto eu que 50-50, que eu faço muito presencial, então meio presencial e meio online. Tá. Mas é uma pancada de igreja, É é uma muita. galera aí. Eu acho que talvez, eu não sei, mas você acha que é o que tem mais experiência e conhecimento no som das igrejas do Brasil, né? Assim, porque é uma. Cara, Eu acho que visitou igrejas assim, eu acho que talvez você tenha sido um dos que tenha mais visitado, né? sendo sincero, assim, até porque eu gostaria que tivesse outras pessoas que fizessem também com essa frequência, pra gente trocar figurinha, mas Aham. talvez por morar aqui em São Paulo e tal, eu, com toda humildade, mas eu acredito que sim. Porque eu só faço isso, né? Então fica fácil você falar, nossa, mas você fez tudo isso. Tá, mas você só faz isso. É É, igual eu pegar uma pessoa que trabalha numa área e falar, nossa, como você teve um resultado bacana, mas claro, ela só faz isso da vida dela. Eu vivo e respiro igreja. Todos é. os dias eu estou em uma igreja, então fica fácil chegar nesse número. E aí, com toda essa sua experiência, quais que você acha que você vê, né, que são os principais problemas no sistema de som das igrejas, né? Você consegue fazer um resumo ou levantar os principais problemas que você encontra em praticamente todas as igrejas? Nossa, que pergunta boa. Eu tava pensando nisso esses dias, mas já linkando com a sua pergunta anterior sobre a área de otimização, não tem como não falar. Otimização. Se fosse elencar um problema específico, posicionamento de transdutores de caixas acústicas. Esse disparado, Roberto, é o maior problema que a gente encontra nas igrejas hoje. Disparado, disparado. Ah, Thiago, mas eu vou em algumas igrejas e, pelo menos das que eu fui, não tem esse problema. As caixas estão posicionadas corretamente. Talvez você não foi em número de igrejas o suficiente para alertar sobre esse dado, mas com esse conhecimento, com essa experiência, eu consigo falar. E isso é no bom sentido, uma boa intenção, né, para que a gente resolva. O maior problema é posicionamento de caixas acústicas, sejam elas do PA, do monitor, sejam elas de delay. E aí é uma coisa importante que aí eu começo a linkar esses dois assuntos. Se a gente fez essa especialização em otimização, e aí o maior problema hoje é posicionamento de caixa acústica, quando a gente junta um e outro, há como fazer uma solução prática e viável para a igreja. E o mais legal, Roberto, é que o pastor não precisa se preocupar, pelo menos no início disso tudo, com ter que gastar com outra caixa. Claro, eu sou a favor sempre do investimento superior, tal, e você tem que fazer o upgrade do seu sistema. Mas nem muitos, na maioria dos casos, em muitos casos, não tem condições para isso naquele momento. Então o pastor vai ter que dispor da verba que já tem atualmente, só que tem que melhorar o sistema. Então, um exemplo prático, só para não ser prolixo. A igreja ela é muito comprida e pouco larga. Ela é bem profunda e não tem tanta abertura de lateralidade, né? E ela tem somente duas caixas na parede no LR, lá na frente, com uma distância das caixas até o último ouvinte de aproximadamente 25 metros. Estou dando um exemplo. E de largura tem 6 metros, 7 metros, com uma altura de 5 metros, 4 metros, que é muito comum encontrar formatos assim. Ora,
Se eu não fosse indicar nenhuma outra caixa, nenhum outro sistema e nenhuma outra aquisição, com toda certeza do mundo, se eu só tivesse as duas caixas para fazer aquele projeto, uma ficaria no meio da igreja lá na frente e a outra ficaria mais para o meio da igreja aqui para trás. Dividiria a igreja em dois. Eu pegaria os ângulos de 90 graus, se as caixas tivessem esses ângulos, colocaria os 90 na frente, os 90 atrás, cobriria muito mais gente, com muito mais equilíbrio de volume, porque agora o som não está forte na frente e fraco atrás. Eu vou pegar da frente, cortar na metade e dividir para trás e abaixar o volume de tudo, ajusto os delays, tudo que eu tenho para ajustar, e entrega um sistema muito mais homogêneo, disparadamente mais homogêneo, muito mais equilibrado do que o sistema anterior. Tiago, mas eu perdi o estéreo. Outro assunto. Porque aí agora a gente entra numa outra questão. Porque se o estéreo realmente estiver acima do que a homogeneidade e o conforto auditivo, eu desaprendi a cuidar de áudio na minha vida. Isso não faz o menor sentido para mim. É. E você, pelo que eu vejo, você, além de visitar muitas igrejas, você visita muitas igrejas que são pequenas também, menores e que não têm condição de investimento, né? E aí você, como você falou, né? Tem essas questões de otimização, mas você encontra muitos desses erros nessas igrejas menores e o que você consegue fazer para otimizar esses sistemas de igrejas menores que não têm a condição do investimento, né? Você tem encontrado bastante desses problemas nessas igrejas? Todos os dias, a nossa métrica é 50% igreja de pequeno porte real, pequeno porte, e os outros 50% de médio e grande porte, se a gente pode considerar dessa forma. Dos que são 50% de pequeno porte, a esmagadora maioria a gente coloca, obviamente, no laudo lá o projeto, os equipamentos para você adquirir no futuro e tudo mais. Só que de cara para resolver não tem essa propensão. Então a gente tem que usar o que já está lá. Então esse exemplo que eu dei das caixas na frente e você colocar elas separadas, na frente e atrás, é algo que é muito feito, dependendo da igreja e tal. Um exemplo clássico foi uma igreja que nós fizemos, uma igreja adventista, que só tinha voz e violão. Então, nesse caso, a gente não predominou o estéreo. Então, se só tinha voz e violão, a gente pôde muito bem colocar. E estava exatamente dessa forma: duas caixas na frente e nenhuma atrás. Colocamos uma na frente no meio e outra atrás no meio. E aí, pensando agora nessa pergunta que você fez sobre igrejas pequenas, a dificuldade é grande, principalmente por conta de limitação orçamentária. Claro que a gente sempre tenta confrontar com outras possibilidades e tal. E claro também, Roberto, que entra uma outra questão também importante. Depende do que vai ser caro ou não, porque vou dar um exemplo, a igreja não quer trocar um sistema de som, mas ela tem lá uns gastos nos últimos meses com manutenção de caixa acústica por excesso de nível, por clipamento, por falta de um processamento chamado limiter. E se você pega os últimos meses, o que ela gastou com manutenção de caixa acústica, deu praticamente 80% do valor de um processador de áudio, que a igreja poderia ter adquirido, colocado um limiter que iria proteger minimamente as suas caixas. Então, até essa questão de valor é relativo. Porque às vezes a igreja fala, não, mas isso aí é muito caro. Mas o que é caro? Porque se você está sempre gastando em um determinado tipo de equipamento, se você pensar, parar, dar um passo para trás, investir um pouquinho mais e comprar um equipamento que vai substituir esse, vai evitar você ter dor de cabeça, acaba valendo muito mais a pena. Então, nas visitas, inclusive, o nosso trabalho é muito esse. Pegar a realidade da igreja, independente do tamanho dela, e falar, ó, esse caminho para você é melhor do que você ter que ir por aqui. Então, nas igrejas pequenas, o que há muito é essa conversa. Conversa é a melhor forma de você resolver um problema. Conversa e prova na prática. É o que a gente tem Sim. feito em todas as igrejas. Sem E exceção. você chega a encontrar resistência de técnicos de som da igreja em si com as otimizações que você traz, né? Eu imagino que assim, a igreja está te contratando para ir lá, né? Para fazer isso, mas você chega a encontrar algum tipo de resistência dos técnicos? Olha, talvez não queria ter que encontrar, mas já. Como ser de 500 e pouco igreja, alguém vai gostar. E tá tudo certo. Sim. Fico feliz e agradeço muito a Deus, com humildade e tudo mais,
por conta da nossa página do Instagram. Porque normalmente, quando a gente vai à igreja, não é uma regra, isso não é uma regra mesmo, porque às vezes foi de última hora, foi de indicação. Igual ontem, foi uma igreja que eu fui ontem, aqui na região onde eu moro, e foi de indicação, foi de última hora. Então, até então, eles não conheciam no Instagram, um exemplo. Mas é bem raro isso acontecer. Então, normalmente, a igreja já segue no Instagram, os técnicos já seguem. Então, é mais difícil acontecer essa resistência, mas acontece. E aí, já aconteceu, claro, obviamente não preciso citar a igreja, mas um caso curioso de eu chegar na igreja e o pastor ter me acompanhado no Instagram, porque ele gosta do nosso trabalho e tal, e ele solicitou a visita. Só que no dia ele foi viajar, não pôde ir. E quem recebeu foi o técnico. Só que o técnico não fazia ideia quem a gente era, como que a gente trabalhava, tal e tudo mais. E aí eu cheguei na igreja, essa história é bem curiosa, né? Não sei se, enfim, eu nunca contei isso aqui, mas é importante. Importante não, só para Uhum. salientar sobre esse exemplo. Cheguei na igreja e aí o técnico perguntou para mim assim, tudo bem? Eu falei, tudo bem e tal. Vocês vieram aqui, a manda do pastor, né? Eu falei, para fazer a visita técnica. Aí já criou um clima, né? Aí já ficou meio pesado, eu comecei até, enfim. Eu falei, sim, vamos lá então. Ele falou, tá, por onde você quer começar? Aí, na verdade, eu perguntei, porque sempre eu pergunto, porque é um trabalho de consultoria. Então, vamos supor, Roberto me chamou, eu falo, bacana, Roberto, tudo bem? Como é que você tá? E aí, como é que é seu sistema? O que você tem sofrido aí de áudio? Quais são as suas queixas e tudo mais? Conta pra mim, vamos conversar. E eu fiz essa mesma pergunta pra ele. Aí ele respondeu, não sei, o que o pastor falou com você? Aí já me quebrou, né? Porque aí eu falei, poxa vida, cara. Até então nunca tinha recebido uma pergunta dessa. Eu falei, não, então, ele solicitou a visita técnica, mas queria entender a realidade de vocês, tal, se vocês estão sofrendo com algum tipo de situação. Eu já vou anotar os pontos que eu vou observar, mas eu queria ouvir de vocês. Ele falou, não, por mim tá tudo certo. Sinceramente, por mim, eu não. Tá de boa mesmo. Mas faz aí o que o pastor falou. Aí, você é louco, pesou, né? Tudo bem. Aí é chato. Eu abri o notebook, comecei a fazer e tal. Fiz todo o trabalho, enfim, medição e tudo mais, verifiquei os pontos de cancelamento, tudo padrão, normal. Elaborei o laudo. E aí o que é comum é que em todas as visitas técnicas, nós temos no final da visita, quando não é alinhamento, normalmente quando é só visita técnica para elaboração do laudo, tem a explicação do laudo. Que eu vou pegar o pastor, o cliente, o técnico, enfim, que seja um líder de louvor, que também contrata a gente às vezes, e vou explicar o laudo técnico. Quando chegou para falar para ele, no caso, é um pouco desconfortável, porque é igual, por exemplo, você tá aqui me ouvindo, e aí eu tô falando, você tá assim, aham, não, sim, sim, não, tá, fechou, não, tá bom, tá bom, tá bom. Aí é um pouco ruim, Tá entende? ótimo. Tá Acaba logo, ótimo. né? Para logo de falar. Aí, por exemplo, você tem, eu falo muito no laudo, cara, eu explico detalhe por detalhe, por detalhe. E aí, o meu maior erro, acho que nesse dia, foi fazer a mesma coisa, talvez, não sei se era pra ter feito, né? Mas é meu trabalho. Fui explicando. Eu cansei, gastei saliva e não, fechou. Tá bom, não, Deus abençoe, fica com Deus. Ou seja, tudo bem, esse foi a vez mais frequente que aconteceu, mais intensa, né? Outras vezes, não tenho memória a ponto de falar aqui. Já aconteceu. Mas eu fico feliz, aí fazendo jabá nesse caso, por conta da página do Instagram. Porque normalmente, quando vinculo, quando a pessoa olha lá, no bom sentido, já vê que, cara, eu só quero conversar e ajudar. E outra, não tem viés de venda, eu não vendo um plug sequer. Então, assim, eu só quero ajudar a igreja. Só faço isso na minha vida, é o que eu sei fazer e consigo comprovar que tivemos números, trocentos resultados. Então, se a pessoa do lado de lá tiver um coração aberto, assim como nós do lado de cá já temos quando vamos à igreja, dá match. Dá para resolver o problema na mesma hora. É só ter um pouquinho de compaixão e coração aberto. Sim. E você falou no Instagram, né? Eu até queria, voltando um pouco na pergunta que eu fiz sobre o seu começo, né? O Instagram realmente gera muita autoridade, né? E assim, eu trabalho com marketing e para mim que o trabalho que você faz é assim excepcional, assim, no Instagram, né? E como você falou, você criou a página lá em 2015, né? Que o mundo da internet era outro. O que te fez criar esse Instagram e começar a investir no Instagram desde então, né? De onde que veio essa ideia? Por que você pensou nisso? Eu resolvia os problemas da igreja que eu congregava e postava o resultado. Então, que eu lembro disso claramente. Eu falei, coloquei aqui um direct box pro baixista, que ele tava com muito ruído e tal, e eu vi que era por causa que tava com um cabo muito longo e tal, e colocamos no direct box. E eu postava. É uma página que até então, a finalidade da página era postar dica, como todo mundo que talvez começou tenha tido essa história. Então eu só Era postava dica. meio intuitivo, assim, você não tinha nenhum plano de divulgar nada, era só você queria Nunca. compartilhar. Zero. Eu só queria falar porque deu certo pra mim, entendeu, Roberto? Então vamos supor, deu certo pra mim, sou cristão, compartilhe isso com o mundo.
E, na verdade, eu já falei isso algumas vezes, mas eu faço isso até hoje, tanto que no Instagram tem inúmeras dicas, todas gratuitas. Coisas que eu já recebi essa frase diversas vezes. Conteúdos pagos não tem as dicas que a gente entrega no gratuito. Muitas coisas de software, de medição, smart, ligados com outras questões, possivelmente caixa acústica. Eu recebi, eu vou te mostrar, enfim, esse é um outro assunto, tá, mas eu recebi uma mensagem, eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, de uma pessoa, né, não preciso divulgar quem é a pessoa, mas falando pra mim assim, falou, meu, você tem que parar com isso urgente, porque você prejudica muito o nosso trabalho. Você só pode falar pro cliente até aqui. Você não pode falar mais, porque senão ele não vai comprar de você no futuro. Cara, ele falou, eu tenho os prints, tá comigo os prints, tal. Vou censurar, não vou mostrar quem é a pessoa, tal, mas falou, e é uma pessoa de loja, que é conhecida, que vende os produtos, pô. Então você pensa assim, e aí, cara, qual que é a realidade? Porque você tá. Eu sempre tive. Você acabou de perguntar como que foi no início. Respondendo foi para ajudar e é até hoje. E eu sempre vou fazer. Então fica aí uma reflexão. O que será que é causa e consequência? Porque é fácil a pessoa falar, bom, mas aí seu Instagram é grande, tal, você cresceu, tal, show de bola, bacana. Mas foi por causa de quê? Eu arrisco dizer, com humildade falando, foi pelo motivo de você ajudar as pessoas sem cobrar nada em troca. Porque conteúdo gratuito gera engajamento, isso é fato. Quanto mais você ajuda, mais as pessoas engajam, interagem com você. Isso é fato, sempre foi assim. E eu comecei lá fazendo isso. Vi uma coisa na minha igreja, postava, ajudava outras pessoas. Outras pessoas começaram a ver. Só que aí onde que está o ponto de inflexão, Roberto? E essa conversa já é até um pouco sobre negócio. Que tem um certo ponto, uma linha de crossover, de cruzamento, que acabou a dica e você quer continuar dando mais dica, quer continuar ajudando, mas não tem mais como. Primeiro, porque você é um só, você tem que atender muita gente, você é uma pessoa só. Segundo, que para você ir nos próximos passos, a pessoa precisa se habilitar a fazer algumas alterações, e isso demanda tempo da própria pessoa. E terceiro, prazo. Prazo é muito real na nossa agenda, por quê? Quanto tempo que a pessoa quer essa dica? Eu tenho todas as dicas para dar agora. Só que aí, quanto tempo que a pessoa está disposta a esperar? Porque eu tenho que trabalhar. Então vamos supor, às vezes a igreja está precisando de uma dica agora, rápida, uma coisa que eu vou conseguir falar para ela, vai ajudar, só que eu não consigo responder agora, porque eu vou fazer uma visita técnica, que é meu trabalho. Então, às vezes, a gente demora para responder no Instagram, vamos supor, agora, nesse exato momento, tem mais de 150 mensagens lá. Eu vou postar esse print. Eu não consigo responder a todos. Só que a igreja está precisando disso para ontem. Então, esse ponto de inflexão, que aí parece, e eu fico feliz por você estar me dando esse espaço para explicar isso aqui, parece que nós estamos sendo nariz empinado. Ah, não, o Thiago só vai no pago. Ele não responde as perguntas lá do Instagram. Isso é mentira. Eu sempre fiz e sempre vou fazer assim. Só que o problema é que não tem como, cara. E aí, esse ponto de crossover é o ponto de transição, onde se a pessoa quiser de fato ter os seus problemas resolvidos da melhor forma possível, com contato presencial ou online, específico para ela e rápido, não tem jeito. Aí envolve na visita técnica na consultoria online. Significa que o que eu falo lá eu não vou falar no gratuito? Jamais. Eu vou falar sempre tudo. Só que se a pessoa, a igreja, quiser algo mais organizado, mais rápido e direto ao ponto, como um cliente, aí envolve no conteúdo. Eu sei que essa conversa levou para uma outra linha, Sim, sim. mas eu fico feliz por você me dar esse espaço de explicação, porque isso acontece todos os dias, cara. E já recebi até alguns xingamentos que eu já postei. Eu não sei se você chegou a ver e tal, algumas pessoas já me xingaram. Não foram uma só, foram várias pessoas que já me xingaram e falando no direct no Instagram, né? Você é mercenário, não sei o que, você só responde não sei o que lá, você só vai em igreja grande. Cara, eu sou igreja grande. Enfim. Aí, enfim, mas não dá pra agradar todo mundo, né? Enfim. Vou É, parar não de tem falar. como, né? É. Não, É. e é interessante que assim, como eu falei, na questão na lógica do marketing, né, isso é meio diferente, porque você falou da questão do gratuito, do pago, você não pode dar muito do gratuito, porque senão as pessoas não vão comprar de você. Na verdade, é o contrário, né? Porque existe o que a gente chama, né, da reciprocidade, né? Quando a pessoa é muito ajudada por você, ela se sente tipo, não, esse cara me ajudou, eu vou contratar ele para vir, para me ajudar, porque eu sei que ele entende, né? E até falando dando um testemunho aqui, né? A gente contratou você, né, para ir lá na igreja. Ah, E que uma das coisas legal. que eu pensei foi isso, assim, eu já estava te acompanhando e eu vi, primeira questão da sua especialidade, né? Porque assim, você é o cara que é especialista em criar fazer projetos e otimização para igrejas. Então, assim, é algo muito específico, não é um especialista em otimização de áreas qualquer, né, de, sei lá, Boate, de casa de teatro. show, enfim, é É. para a igreja.
e segundo, a sua autoridade, porque como você compartilha muito conteúdo, você mostra que você sabe, né? Você mostra que você tem entendimento, você mostra que você não é um qualquer, que você estudou sobre aquilo. Então, acho que para mim, né, foram dois fatores essenciais, né? Sua especialidade em igrejas e, de fato, você comprova que você sabe, né? E por isso que a importância do conteúdo gratuito. Além de ajudar, você prova a sua autoridade, né? Assim, que você realmente é especialista, que você entende daquilo que você está falando, né? E que não é um charlatão qualquer, né? Então isso é muito interessante, essa questão do Instagram, né? Perfeito. Eu esqueci, isso aí que você falou é verdade. Isso tem no marketing, né? Essa questão. Sim, E você vê que engraçado, essa questão da reciprocidade, ela é e ela vale também para todas as áreas, né? Então não é, é que no áudio tem muito isso, claro. Mas qualquer outro nicho, segmento, vai haver também. E é natural, se você me ajuda em uma coisa, é claro que eu vou ficar grato e vou querer solicitar mais de você. Então eu não consigo conceber que algumas pessoas pensam dessa forma, que tem uma barreira entre o gratuito e o pago. Como essa pessoa falou pra mim, falou, você não pode falar isso daí, eu tenho um print lá salvo, né? Você tem que parar de falar, porque senão essa pessoa nunca vai te contratar de novo. E não é o que mostra na prática. Na prática, quanto mais eu falo coisas gratuitas que outras pessoas só falam no pago, mais as pessoas chamam. Fica uma dica para uma outra área. não, para tudo, né? E acho que quem te acompanha um pouco Tudo. vê que, assim, que você, cada dia você tá num lugar diferente, você não para, né? A agenda Total, tá cheia, é, né? Então tá já é dando resultado, né? uma pauta engraçada essa daí já, porque o pessoal fala, pô, você não para, você não dorme, não. Eu consigo dormir e tal. Mas, cara, é muito difícil. É porque em São Paulo, quem é de São Paulo sabe isso aí, tem uma coisa chamada trânsito, né? E aí, trânsito é muito difícil, porque você leva muito tempo para ir numa igreja. Então, eu até falo que você não cansa pelo trabalho. O trabalho é ótimo, eu não canso trabalhando, de verdade. Eu amo trabalhar e fazer o que eu faço. O problema é o trânsito, Roberto, aí dificulta demais. E aí É, demora, cara, aí é horrível. Aí é só Deus para ter misericórdia. Mas a gente segue fazendo o que a gente ama, isso é importante. é isso aí. Ô, Thiago, voltando aqui para uma parte mais técnica, né? Quando você. Não sei se você consegue listar assim para a gente os principais fatores que você leva em consideração quando você cria um projeto, quando você vai projetar um sistema de som, né? Ou quando você vai otimizar. O que você considera, né, baseado na técnica, né? Que a gente já falou sobre isso, dos números, né? Quais são os pontos principais que você leva em consideração quando você vai projetar um sistema, né? Você consegue listar mais ou menos pra gente, assim? Eu consigo, aí nessa parte, até fazendo jus ao que você falou, enfim, querendo entregar um conteúdo até no podcast também, eu não consigo fazer dessa, que engraçado, né, dessa forma. Ah, mais ou menos eu vou citar exatamente o que nós fazemos. Já tá na minha Tá. cabeça, já há anos. Então, Aham. exatamente o que nós fazemos é o quê? Quando se trata de projeto, primeiro de tudo, como é a igreja, dimensões da igreja. Então, comprimento, largura e altura, pé direito, elevação, altura do altar, tal e tudo mais. Depois que eu tenho as informações da igreja, informações com o pastor, isso é uma ordem lógica de se eu vou utilizar o sistema existente ou se vou utilizar um sistema novo. Por que isso é importante? Essa pergunta está antes de qualquer outra, seria a segunda pergunta. Se for um sistema novo, eu escolho a caixa para esse ambiente. Se for um sistema existente, eu não posso escolher essa caixa. A caixa é a que eu já tenho. Terceira pergunta: quais as características da caixa atual ou da caixa nova que eu vou adquirir junto ao pastor, junto à igreja? Características como pressão sonora máxima 1 metro, sensibilidade, ângulo de abertura na horizontal e na vertical, range de resposta em frequência, sensibilidade de entrada, possibilidade de upgrades futuro, como ligação de uma caixa passiva, enfim, quaisquer outros dados. Com esses dados em mãos, agora eu já tenho as duas principais informações, considerando a do meio que eu já resolvi, que é ambiente e caixa acústica. Então agora eu vou pegar a caixa acústica, projeto no ambiente. No passo 4 eu já entro com o software fazendo as predições. E aí, os dados que eu levanto aí são dados de principalmente estrutura. Como, por exemplo, tá, o ideal é essa caixa ficar aqui na posição XYZ. Mas acima dessa posição, tem estrutura para aguentar o peso dessa caixa? Se eu tenho estrutura, segue-se com o projeto. Se não tem estrutura, pastor, preciso de uma viga que passe daqui até lá para poder pendurar essa caixa. Ah, não vai ser possível. Tá, eu consigo colocar 1 metro para a direita ou 1 metro para a esquerda? Ah, vai ser possível. Então eu moldo todo o passo 4 de acordo com a possibilidade real da igreja. Fico feliz quando é possível onde a gente prescreveu, que é certeza que o resultado é 100%. Quando não é, você tem algumas variações, mas também consegue chegar no local. Outro passo, que seria o passo 5, já entraria obviamente na execução.
executou tudo, fez as instalações, ligou no processador, na mesa digital, enfim, dependendo do sistema, e segue-se para as próximas etapas, que são otimizações e alinhamentos. Só que, ainda respondendo essa pergunta que você fez sobre essa ordem, sobre não somente a ordem, mas os itens que a gente analisa, principalmente a realidade da igreja. E entra em questão, por exemplo, realidade física, como dimensão, largura, comprimento e altura, caixa acústica, equipamentos físicos, e outras realidades, como, por exemplo, programação musical, que é algo, parece clichê de tanto que as pessoas têm falado, pelo menos eu ouço muito isso, falar, pô, você tem que olhar a programação musical da igreja. Mas é uma coisa real. Porque, igual eu citei no caso da igreja adventista, que lá naquele momento, naquele tempo, só usava voz e violão. Então, por que motivo, Roberto, eu pensaria em colocar uma caixa de subwoofer pendurada com arranjo cardioide, para ter o grave só chegando nas pessoas lá? Se nem playback, nem sinal que vinha do computador eles usavam, um exemplo. Só tinha voz e violão. Cara, eu poderia colocar, mas o recurso a gente sempre pensa em otimizar até o valor financeiro. Então, não colocamos. Não tinha necessidade. Uma caixa acústica com falante de 15 já supria muito bem. Então já ia nessa própria linha. E os outros itens que a gente olha, claro, é a velocidade com que a igreja vai executar esse projeto. Porque se ela pretende executar isso rapidamente, tem que moldar todo o projeto para instalar isso logo e fazer isso funcionar logo, né? E às vezes você não consegue fazer na totalidade. Só que se ela pretende demorar um pouco mais, vai fazer uma coisa mais elaborada, já é outra realidade. Mas as 3, 4 perguntas que a gente faz inicialmente, que é essas que eu coloquei, que já só recapitulando para ver que isso é uma orientação técnica mesmo. Dimensões da igreja, comprimento, largura e altura, todas as variações do templo, com a planta baixa se possível. 2, se a gente vai usar um equipamento novo ou equipamento atual. 3, descrições desses equipamentos, tanto o novo quanto o atual, características e especificações técnicas. E 4, projeto. E aí a gente segue com essa lógica. Todas as igrejas, sem exceção, as 500 e tantas igrejas, é o mesmo formato. Algumas não solicitam projeto, algumas é só o laudo técnico. Mas em todas, a linha de raciocínio é a mesma. Aí, obviamente, para finalizar, o que vai variar é a quantidade de materiais investidos em cada etapa, em cada igreja. Porque a lógica, o caminho do som, a lógica, o racional, o conceito, a física, ela é democrática. É a mesma para todas as igrejas. Agora, o que muda é o número de elementos em cada parte dessa física. Aqui eu tenho uma caixa só cobrindo essa área, aqui eu tenho 24 caixas de line array cobrindo essa área. A propagação é o mesmo racional. O que muda são as características das caixas e tudo mais. Então a gente adequa cada isso daqui a cada realidade de igreja. E é assim que a gente segue. Falei muito, né? Não, essa é a ideia. E dentro disso, você encontra muitos problemas com a acústica das igrejas, ambientes muito reverberantes, né? E como que você lida com isso dentro dessa otimização e do projeto, né? Estou para encontrar algum técnico que fale para mim, Thiago, que engraçado, eu nunca tive, nunca pretendi ter assim problema com a acústica. Não tem. Todo mundo É, tem alguma vírgula com a acústica. A igreja pode ser um teatro, fala, cara, mas ali onde essa irmã senta aqui é horrível, cara, porque ela não gosta da baixa frequência e sobra muito grave ali, uns 80 Hz ali, que, cara, eu não consigo tirar. Então, sempre tem esse negócio. Agora, claro, a maioria sofre com essa questão acústica. E é engraçado, porque essa conversa leva para um outro ponto, porque pensa só, se a igreja opta por fazer uma consultoria com engenheiro acústico, que é o que nós indicamos, obviamente, ela pode, vai ser muito bom, só que não desmerecendo o trabalho, e nunca, jamais vou fazer isso, muito pelo contrário, eu indico sempre, é um trabalho que se você for fazer completamente, acaba ficando até um pouco mais caro do que a igreja acabava esperando. Então, se você for executar todo o projeto, as medições, o material correto, a dimensão correta, tudo certinho, acaba ficando um pouco mais caro. Então, por esse motivo também, olha que engraçado, cara. Existe a frase que problemas acústicos, soluções acústicas, essa frase é muito válida. Se você tem um problema de reflexão, você pode e deve tratar esse problema com tratamento acústico para não ter reflexão. Só que não significa que eu não possa resolver um problema de acústica com áudio. E aí você fala, não, mas aí agora bugou, porque todo mundo fala que a acústica tem que ser resolvido com acústica. Agora, tudo que eu falo, nós temos, obviamente, que provar. Como que eu resolvo um problema acústico com áudio? Ora, se uma parede reflete o sinal, reflete o som, e essa caixa está próxima da parede, se eu pegar a caixa de som, que envolve o áudio, o sinal elétrico, e distanciar da parede, eu tenho menos cancelamento. Então, por esse motivo, essa questão acústica deficitária ficou menos evidente, porque cancelou menos. Então, eu resolvi um problema acústico, mas eu não tratei ainda a parede. Então,
eu não sei até que ponto vale a pena a gente ficar somente olhando assim e falando, não, é acústico, então tratamento acústico. É áudio? Não, então é áudio. Não, 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 é isso e acabou. Não tem o que falar. Tem que tomar um pouco de cautela, sabe? Porque é possível, não resolver na totalidade, mas contornar problemas acústicos com soluções de áudio. Se isso não fosse possível, a gente não teria atendido essas igrejas. E o resultado vem vindo, essa é a proposta. Mas a acústica, resumindo, é o calcanhar de Aquiles, né? Se isso É. não fosse um problema, nosso trabalho seria melhor. Ou não, porque acho que é por isso que a gente é chamado também, pelos problemas acústicos. Acho não, tenho certeza, né? É Buscando porque eu acho transformar. que eu acho que quando se cria igrejas, né, a igreja vai lá alugar um salão, um templo, enfim. Eu acho que a única preocupação que a igreja não tem é com a acústica, né? Geralmente a gente vê que É a não única. existe nenhuma preocupação, né, de como o som vai soar ali, se vai ter muita reflexão, e principalmente como a gente já tinha comentado, você visita muitas igrejas pequenas, né? Eu acho que menos ainda, né? Às vezes são salões que não tem nenhum tipo de tratamento e que não são adequadas para ter uma banda tocando ali dentro, pela questão acústica, mas a igreja tá lá fazendo, e aí o problema é seu que você que tem que resolver, né? Sim, sim, não, literalmente. Às vezes você chega na igreja e fala, ó, nosso problema aqui é esse aqui, ó. Aí é engraçado que são muitas situações. Eu queria muito ter mais 30 podcasts para falar sobre cada uma delas, mas é engraçado que as histórias, algumas histórias são assim, a gente chega, aí o pastor fala, Tiago, sabe qual que é o nosso problema? É esse aqui, ó. Aí bate palma. Ó, tá ouvindo, ó? É sempre assim, cara. Aí, ó. Tá vendo? Eu falei, cara. Aí começa um apontar pro outro, fala, ah, isso aqui é muito ruim, cara. Não dá, cara, não dá pra entender, tal, fica aquela confusão toda, tal. E aí, como se também, já fazendo uma questão sobre esse lado, a gente fosse resolver na totalidade essa questão acústica, e não é. Para resolver na totalidade a questão acústica, tem que ter um engenheiro acústico. Nós não temos engenheiro acústico na equipe, não sou formado em engenharia acústica, não falo como engenheiro acústico, mas falamos como técnicos de áudio. Mas isso acontece, cara. E aí você falou um caso importante que vamos por a igreja pequena, ou então era um espaço que foi e era um galpão. A gente atendeu inúmeros galpões. Ah, era que a gente era uma oficina mecânica. E aí atendia todos os carros, e tal. E aí agora saíram os carros e a oficina agora passou para a igreja. Cara, tá até agora. Ó, eu tô ouvindo ainda o final da reverberação dessa igreja que eu É, fui. Reverbera demais, cara. E aí você coloca a banda com muita pressão. Line Array. Eu fui numa igreja uma vez que fica lá em. Ai, acho que é Piracicaba, não lembro agora. Tinha 6 células de Line Array em cada lado. E você tinha um comprimento muito grande. Dois subwoofers duplos de 18 gigantesco tal e tudo mais. Não tinha caixa de delay. E tinha uma banda com uma pressão gigantesca. A proposta da igreja era ter essa pressão gigantesca mesmo. E aí, como que fica, entende? Porque aí chegava do meio pro final da igreja, vislumbra esse cenário, tenta ouvir esse cenário. Não dá para entender. Você tem uma massa sonora. Você não tem definição de fonte sonora. Você tem uma massa que tá tudo embolado no centro. Aí é difícil, Roberto. Aí só que a gente usa o recurso que todo cristão deveria usar, né? A oração. tem que orar e amar, né, os irmãos, né? Orar e amar. Aí que é onde o filho chora e a mão não vê, separa os homens dos meninos, porque tem uma hora que eu vou confessar para você. O problema é tão grande, cara, não, mas Thiago, você deve ter visto um monte de questão técnica. Sim, com certeza, sempre vejo e tal. E dá para resolver, sempre dá, mas tem algumas situações que eu já falei isso em diversas igrejas e tal, e consigo falar aqui para você também, que não é mais técnica, cara, de verdade. Eu não sei o que acontece, eu sei que envolve a parte espiritual sim, mas já teve diversas vezes que eu lavei minhas mãos. Falei, gente, ó, não sei. Vamos orar. E é engraçado, que parece falar, bom, você tá falando isso aí pra fazer uma piada, stand-up. Não é, cara, de verdade. E você ora, e Deus te dá uma solução. E dá certo. Sim. Então, assim, eu amo trabalhar com igreja por causa disso, que você consegue unir as duas partes. A gente até brinca falando, quando você não sabe o problema, você fala que vai orar e tá resolvido. É. Ou você Não, fala que o inimigo tá furioso. Aí já era, aí todo mundo é. entende. Deus resolve, né? Entrega nas mãos Deus dele, ele resolve. resolve. Não, tem coisa que é só a alçada dele. Aqui nas mãos humanas é muito difícil. Tirar uma reverberação de 5 segundos? Pelo amor de Deus. É. Ô, Mas é Thiago, nessa linha. e você, assim, você obviamente é um profissional disso, utiliza recursos profissionais para fazer esses projetos. Para uma igreja que não tem esses recursos, né, esses programas, não tem um smart, existe formas de otimizar de uma forma, digamos, amadora, assim, né, sem usar recursos profissionais, assim, a igreja quer lá tentar otimizar um pouco o sistema. Tem alguma forma de fazer isso?
Tem, sem usar as ferramentas. As ferramentas só vieram para auxiliar o nosso ouvido. O nosso juiz continua sendo o nosso ouvido. Isso sempre, porque a gente não vai ouvir ruído rosa no culto, a gente vai ouvir a mensagem, cantada, tocada ou pregada. Então a proposta é, como que a gente identifica um problema sem usar o software? Sendo crítico com o som, começando a ser bastante crítico. Então vamos supor, e crítico parcialmente falando, você coloca lá uma frequência de grave, um exemplo, 63 Hz, 80 Hz, 100 Hz para quem tem sub. E emite esse som nessa igreja e começa a andar pelo ambiente e anota os pontos que você sente que esse som caiu. Faz um mapa, como se fosse batalha naval, e vai colocando os pontinhos. Fala, aqui tem menos, aqui tem mais, aqui tem menos. A pessoa, se ela se der o trabalho de fazer isso, ela já vai ver o quanto de coisa que ela vai conseguir resolver sem precisar ter um software pago para fazer esse tipo de trabalho. Claro, não exclui nunca a possibilidade de você fazer com software. É outra questão, é muito mais profissional. Mas ela consegue identificar. Ela identificando, aí começam as outras questões, de você entender o que você pode fazer para melhorar. Mas a forma mais prática que tem da pessoa fazer, além dessa parcial que eu falei, que é você soltar a frequência, é você ser extremamente crítico com o som, uma música que você conheça, ou a banda da sua igreja mesmo, uma gravação multitrack que você já tem, solta nas caixas acústicas de PA, por exemplo. Eu tô falando PA porque é essa área que eu tô com mais afinco, né? E comece a ser crítico. Ande pela igreja e anote todos os pontos que você observar. Então vamos supor, aqui tem menos agudo, aqui tem mais grave, aqui sobra médio, aqui cancela, aqui eu não ouço nada, essa caixa aqui tá mais alta, aqui tá mais baixa. Se você for crítico, colocar essa música em loop e ficar 20 minutos andando pela igreja, igual uma barata tonta no bom sentido, mas anotando especificamente todos esses pontos, no final você tem um relatório. Você não usou ferramenta nenhuma. Agora você pega esse relatório e pensa. E aí que eu quero falar uma coisa importante, Roberto, porque assim, claro, não, isso é tão loucura que eu vou falar, porque parece que, pô, então você está falando que não devo nem te contratar meu serviço. Não, ficarei muito feliz se você contratar o nosso serviço. Só que se você usar o básico de conhecimento, os conteúdos gravados e dicas práticas e gratuitas que tem no Instagram, anotar esse relatório e pensar um pouquinho, não ter preguiça de pensar, você consegue resolver mais que 50% dos problemas. É só questão de você analisar friamente. O que eu sou totalmente contra, Roberto, é uma geração, não sei se eu posso falar isso, porque faz parte da minha geração, mas que não consegue pensar, cara. Então, desculpa, mas tem coisa, não é um desabafo, mas tem coisa que você precisa pensar. Você não pode depender de mim, de você, de um outro profissional para tudo. Você tem que pensar. E aí você faz, pera lá, por que, que o som tá mais alto aqui e mais baixo lá? Será que é porque essa caixa está mais perto desse aqui e mais longe lá? Aí você fala, não, peraí, mas isso aí é básico, isso aí não acontece. Isso acontece. Tipo assim, tem pessoas que perguntam, "Fala, mas não entendo por que, que é mais alto aqui na frente. Eu já tentei resolver de todas as formas. É lógico, a caixa está a 2 metros do primeiro ouvinte e a 15 do último, como que vai ter o mesmo volume? Então o que, que você faz para solucionar? Levanta a caixa. Deixa mais longe do primeiro e do último não mudou tanto. Já vai melhorar muito. Então, assim, não quero ser hipócrita, mas se a pessoa faz isso, ela não usou ferramenta alguma, não usou smart, não usou ruído rosa, não usou nada, usou o senso crítico e usou uma ferramenta que as pessoas pararam de usar, é uma crítica boa, o cérebro. As pessoas precisam usar mais o cérebro. Senão a pergunta, a gente nunca vai conseguir evoluir, entendeu, Roberto? E eu nunca vou parar de falar o básico, porque todo momento tem pessoas que chegam no áudio de forma básica, que não sabem nada. E eu sempre vou falar. E eu preciso falar do básico. Mas tem uma galera que já passou do básico faz tempo. Mas ainda tá quebrando cabeça no básico, cara. O básico é básico, já passou. Vamos falar de outras coisas, sabe? Alinhamento com filtro FEAR, resposta de fase de caixas acústicas, otimizações com subs aéreos, arranjos de subs, que não tem só o cardioide, de Fire, de Polar, R45, Arc Delay, tem outros, tem figura 8. Você começa a pensar em um monte de possibilidade. Mas pra gente chegar aí, a pessoa já tem que ter feito dever de casa. Enfim, é um desabafo no bom sentido. Sim, sim. Não, e relacionado a isso, a maioria das igrejas, ela lida, o técnico de som é um voluntário. É um cara que durante a semana está trabalhando com outras coisas, chega no domingo lá e vai operar o som, né? O que você acha que, ou de que forma um voluntário pode se capacitar para ser um técnico de som melhor, né? Ou seja, quais os pontos que ele tem que aprender, seja na própria questão de mixagem, né? E até você também opera PA, né? Monitor, pelo que eu vejo lá, você faz mixagem também na igreja, né? O que um voluntário precisa aprender, tanto na parte de mixagem, quanto na parte de otimização também, isso que você falou, de como o som se comporta ali naquele ambiente, né? O que ele precisa aprender e como ele pode se capacitar
para ser um técnico do som melhor, mesmo sendo um voluntário, né? Além de seguir a House Mix. Sim, mas Tô isso é brincando. importante. O que que ele precisa? Além dessa questão do conhecimento básico, que o básico está em tudo, então vamos supor, tem um módulo do nosso treinamento que chama Conceitos Fundamentais do Som, que seria comprimento de onda, pressão sonora, frequência, hertz, decibel, fase, polaridade, tempo, delay, conceitos básicos de som, que não tá ligado com equipamento, tá ligado com natureza. Som. Isso acontece. A gente escuta cancelamento desde que o mundo é mundo. A gente ouve reflexões desde que o mundo é mundo. O som sempre refletiu. Agora a gente está criando métodos de mensurar essas reflexões que sempre existiram. Então, além desses conceitos básicos que você usa para tudo, não somente para otimização, como para tudo, você consegue usar isso. Vamos supor, você fala, Thiago, mas esses conceitos básicos é mais para quem faz otimização, alinhamento, PA tal. Eu não uso, eu faço mix. Você tá maluco? Uma câmara de reverberação, um efeito reverb, ele é totalmente ligado com o que é um reverb? Uma sucessão de reflexões com um determinado tempo, com um determinado caimento, com um determinado número de reflexões, com pré-delay, que é a distância do som original para a primeira reflexão, para o decay, para a densidade, para a difusão, para o high cut, para tudo. E tudo isso é conceito básico. A gente mexe com a câmera de delay em tempo. Então, quanto tempo você quer para fazer? Tudo é conceito básico. Então, primeiro de tudo, conceito básico. O conceito básico é a porta de entrada. Parece clichê, fala, pô, mas começa pelo básico, não é óbvio? É, mas as pessoas pulam o óbvio. Já quer começar aprendendo qual que é a entrada mic line da mesa. Claro, isso é muito importante. E tem que fazer para não fazer besteira, mas você concorda que antes do som chegar na mesa, ele já existe na natureza? Então vamos começar do começo. Então, duas grandes áreas. Primeiro, o conceito básico. Segunda, com toda certeza, disparado. Poderia até ser a primeira, mas disparado. Conhecimento de pessoas. É, empatia. É conversar com o músico e entender o que, que ele tá te falando. Não só. É aquela coisa de você não ouvir para responder. Ah, você tá me ouvindo falar. Você tá agora pensando na próxima coisa que você vai falar quando eu acabar de falar aqui. Isso seria você ouvir para responder, né? Mas você ouvir para entender. Falar, não, eu tô pegando o que ele tá falando, tô entendendo real. Porque se o músico passa uma necessidade pra gente, é porque tem algum motivo, pastor, enfim. Então a pessoa, igual você citou, que tá chegando hoje, ou tá, como que ela pode se profissionalizar e tal, se ela pega os conceitos básicos, isso aí é dever de casa, né? Tem que fazer e alinha, né, com essa questão de relação interpessoal, pô, Roberto, aí essa pessoa vira muito imparável. Porque, assim, tudo é questão da nossa cabeça, cara. E eu já cansei de ver situações, que você falou se eu faço monitor muitas vezes e passo fone de muitas pessoas em inúmeras igrejas. E é muito engraçado, cara, porque, por exemplo, a gente consegue adquirir uma certa habilidade, que eu passo a habilidade para todo mundo, que é você ficar olhando para a pessoa e tentar olhar no rosto dela assim, o que que ela tá achando daquilo que eu tô fazendo. Se ela estiver confortável, ela vai cantar e vai cantar super bem. Se ela não estiver confortável e às vezes até com vergonha de te pedir alguma coisa no fone, ela fica com uma cara meio assim, tipo, parecendo que tá, Tem sabe? alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. E aí, se o técnico não tem essa sensibilidade, se o voluntário não tem essa sensibilidade, ele deixa passar batido. Ou ele é muito técnico, ele fica muito aqui. E não, cara, você consegue proporcionar conforto auditivo para quem tá cantando. E isso é servir. Isso é maravilhoso, porque tem muito assunto para falar sobre isso. Porque se você unifica as duas coisas, eu garanto, Roberto, eu garanto que a pessoa consegue não somente servir com excelência na igreja dela, como possivelmente começar a ajudar outras igrejas e quem sabe fazer disso um trabalho. Eu comecei assim. Então, se eu fosse, cara, eu não sei quanto vale essa dica, mas se eu fosse cantar bola do que eu faço todos os dias, é focar muito no básico, mais do que eu deveria, talvez, no conceito básico que eu digo, para poder usar nos conceitos avançados, e entender de pessoas. Um livro bacana, que acho que tá até aqui em cima, enfim, acho que não tá agora, mas depois eu falo. Tá sim, ó. Posso pegar aqui rapidinho? Pode, pode. É isso aqui, ó. Pra ver que isso é verdade. Eita, tá aqui embaixo. Pera aí. Senão vai parecer, pô, você tá falando isso aí, mas é mentira. Aqui, ó, dá pra ver? Depois tem que Ah, alterar a sim. capa. Como fazer amigos e influenciar a pessoa. Pessoas, perdão. Claro que a capa, ela mente um pouco, né? Aham. Então você parece uma coisa e fala, pô, mas é um livro que para você controlar as pessoas. Não, não é essa a ideia. Cara, esse livro aqui é um livro de cabeceira. Além da Bíblia, obviamente. Você precisa ter os conteúdos desse livro aqui. Só que ajuda você a ter empatia. E aí, quando você une com áudio, é as únicas duas áreas que eu consigo falar que mais
potencializam o resultado de qualquer profissional. É isso. É, Desculpa ter não, falado. não, muito bom. Eu acho que foi até uma resposta não óbvia, mas que faz muito sentido. E eu até lembrei, e vez ou outra eu lembro disso, uma vez que você compartilhou sobre um cabo que você tem, que é um cabo Y para pro Ah, fone, é! que Isso! você pluga o seu Tá fone aqui. junto com o do músico, né, para você ouvir o que ele tá ouvindo, né? E eu acho engraçado que quando você postou isso, eu vi que teve muita gente que criticou, né? Não, nada a ver isso aí, tá. Só que eu acho que as pessoas realmente não entenderam isso, né? Que isso que você tá falando, que é sobre entender pessoas. E é interessante que assim, eu opero som na minha igreja também, às vezes, e eu toco também, faço parte do louvor. Então eu estou nesses dois lugares, de ser músico e de ser técnico de som, e tem muita coisa que eu percebo como técnico, que outros técnicos não percebem, porque eles não são músicos, que eu percebo porque eu sou músico. Então tem, às vezes, um músico me fala alguma coisa que eu entendo logo de cara, porque eu estou naquela posição também. Então é justamente isso, é entender o que ele está falando, se colocar na posição dele é, muitas vezes, E pá. assim, como você falou, você precisa ter o conhecimento técnico, mas esse conhecimento da pessoa, de entender o que ela está falando, muda o jogo, né? É muito importante isso, de fato. Total. Ó, você falou do cabo. Cara, Roberto, você é a prova viva disso. A maior forma de você convencer no bom sentido uma pessoa é dando um exemplo de algo que ela passa. Você tá falando isso. Então vamos supor, a Sim, pessoa que tá assistindo agora e tal. Isso aqui depois. Cara, isso é muito importante. Essa questão do cabo. A gente recebeu uma enxurrada de comentários. Talvez em outro momento, se você abrir esse espaço, a gente pode falar dos haters. Que aumentou, sim, não sei o que aconteceu. Parece que você chacoalha a árvore assim perto da minha casa, caem uns 5 haters. Tem muita gente que atualmente tem crítica. Enfim, mas tudo bem, segue o jogo. Mas assim, as pessoas elas perderam a noção de pensar, cara. Porque fala, pô, esse cara aí diz que conhece tanto, ó o que chegaram a falar. Uma pessoa com certa relevância no Instagram e tal. Conhece tanto e não sabe que existe o botão solo da mesa de som. Caraca, mano. Tipo assim, eu sei e tal e tudo mais, só que a questão é eu muito sei que maior que existe, isso. né? Não, é como se fosse assim, não tô querendo ficar, pô, lógico que eu conheço, tal, não é isso. Mas assim, isso já foi, já passou, eu sei e tal, tudo mais, só que vamos agora para a página 2. Essa forma do cabo é uma forma, eu falei isso no treinamento, tanto que o corte que tem no Instagram é de um treinamento presencial. E aí o pessoal fez essa crítica e falou: não, isso aí é só você solar, só você fazer um PFL na mesa e tal. Esqueceram essa questão da empatia. Esse livro aqui, com esse cabo, que é um P2 estéreo macho, com outras duas pontas P2 estéreo fêmea, a junção desses dois itens que eu acabei de falar, denomina-se empatia. E faz o músico amar você, faz você entender o problema dele, resolver o problema dele. E se fosse partir para o lado profissional, eu não sei quanto vale essa dica, cara, porque eu queria ter recebido essa dica antes. Faz você ganhar dinheiro, cara. Sim. Porque as pessoas não querem um técnico que fala, não, você é técnico, tá, mas e aí? Não, você só é técnico, você vai fazer a questão técnica. Ah, mas se você vê uma coisa assim, tal, que tá acontecendo no evento, ainda mais a gente trabalha com igreja num culto, que Deus tá usando, tal, as pessoas, e você tem que fazer assim, tomar outra atitude. Não, não, mas eu sou técnico. Eu só tô olhando aqui. Minha área é essa. Ah, é possível? É. Não é? Não é. Então acabou. Tá bom. Aquele evento você foi contratado. No próximo, mano, ele não sei, cara, não me identifiquei. É isso, a não identificação é isso. Agora, um desses pontos que eu falei, interaja, engaje, entra dentro da situação que é acontecendo e use seus conceitos técnicos que eu já tinha falado. Aí você vai embora, não tem o que falar. Não, muito Não tem bom. o que falar. Eu acho que isso realmente vale, essa dica vale ouro. Poderia cobrar por isso, né? Pô, cara, não é real. Porque assim, eu queria ter recebido uma dica dessa. Eu não tô forçando, até porque esse conteúdo é gratuito, né? E tudo mais, o podcast e tal. Só que assim, tá entendendo, Roberto? Não tem o que falar, cara. É, Não tem o que falar. Se a pessoa realmente, executar, é só é, executar, é batata. É batata. realmente faz muita diferença isso. E, Thiago, para a gente finalizar, eu acho que você já falou bastante, mas assim, eu sempre gosto de perguntar isso, porque hoje você é uma pessoa, é um profissional de sucesso, né? A gente pode falar assim, você tem muito reconhecimento, você é muito requisitado pelas igrejas, e o que eu gosto de saber, porque tem muitas pessoas, como a gente falou, tem muitos voluntários, né, que trabalham, a maioria das igrejas trabalha com voluntários, como técnicos de som, como voluntários, enfim. E tem muitas pessoas que querem sair desse papel de voluntário para se tornar profissional, de fato, um técnico profissional, alguém que trabalha com isso profissionalmente. E você vive isso hoje, né? E você realmente e também saiu como voluntário e hoje é profissional. O que você acha que foi as habilidades essenciais, os pontos essenciais que te fizeram
sair de um voluntário para chegar até onde você está hoje, né? Eu acho que a conversa toda você já foi citando alguns pontos, mas se você tiver mais alguma coisa, ou se você quiser resumir dentro disso, né? O que te fez sair de um voluntário para ser um profissional reconhecido hoje? Eu gosto de, em toda pergunta que você me faz, ou qualquer pessoa me faz, eu responder de uma forma diferente, dependendo da pergunta. Justamente para criar esse conteúdo e tal. Eu tenho as pessoas que brincam comigo e falam: você gosta de render o bloco. Isso é mentira. É porque eu gosto de Fazer responder de uma forma corte. diferente. Quer fazer É, o fazer corte. corte. Pô, mas aí tá. Diga-se de passagem, tem um monte de corte no Instagram. A gente faz exatamente dessa forma, mas não é esse o objetivo. Mas que eu acho legal a gente pensar. Mas nessa pergunta específica, eu vou fazer questão, Roberto, de verdade, de coração mesmo, de continuar com essas duas falas que eu acabei de falar na pergunta anterior. Que Uhum. é essa questão do conhecimento técnico do básico intocável. Você tem que saber de verdade, para você ser um profissional, não tem por onde fugir. Vocês têm que simplesmente saber. Não pode ter um assunto que você fala, não, isso aqui eu não sei. Tirando as coisas na área, estou dizendo na área, né? Na nossa área, no que você optou por se especializar, no meu caso, otimização e tal. Tirando as coisas que a gente brincou falando que é espiritual, mas você tem que saber do conteúdo. Isso é o básico de qualquer profissional. Só que o segundo, que elencou, e a pessoa que está ouvindo isso, ela pode usar para poder fazer isso, e eu garanto, você pode depois falar comigo sobre isso, é essa questão do relacionamento interpessoal. A empresa, ela é formada por pessoas e não por robôs, né? Não é a Cassandra que foi lá e falou, não, agora eu vou começar a te atender, tal. Esquece, isso não existe. Então, assim, são pessoas e ainda são pessoas. Então, como são pessoas que contratam pessoas, a pessoa precisa entender de pessoa para servir a pessoa. Como? Usando os conhecimentos técnicos. Mas se você não tiver relacionamento interpessoal, for uma pessoa meio. Uma questão básica, Roberto, que você faz isso muito bem, é a questão da comunicação, cara. As pessoas perderam a habilidade de se comunicar. E eu falo muito disso sobre comunicação. Então vamos supor, tô com uma demanda X. Essa pessoa que está do meu lado pode me suprir essa demanda, mas por algum motivo eu não vou perguntar para ela. Aí eu devolvo a pergunta: por qual motivo? Se ela pode me ajudar nesse sentido. Isso é em tudo, com mentores, com profissionais. Se a pessoa ela sabe se comunicar, sabe falar, sabe dialogar, sabe receber cobranças, sabe cobrar, sabe intermediar, sabe gesticular, ela não tem como. É quase impossível ela não tem um resultado muito expressivo na área que ela atua. E eu acho legal que isso não é só no áudio, né? Eu falo do áudio porque eu sou da área, mas isso não é só no áudio. Mas no áudio acontece muito. E diga-se de passagem, aquelas questões lá que a gente até brinca, falando, pô, o músico pediu ou o cantor, normalmente acontece mais com o vocal. Aumenta pra mim aqui que eu não tô me ouvindo. Aí você vai e finge que aumentou. É. E aí a pessoa falou, nossa, ficou ótima. Tiago, o que você está querendo dizer com isso? Já falei isso em outros podcasts, já falei nas visitas, já falei em treinamento, já falei abertamente. Falo no Áudio em Foco, inclusive vai ter hoje e tal. Só que por que eu estou dizendo isso? Não, eu não faço isso. Eu não minto. Eu já fiz alguns erros no passado, fui errado. Hoje eu não faço. De verdade, de coração eu não faço. Mas o que eu quero dizer com isso? Por que quando você não faz, a pessoa fala, nossa, agora ficou ótimo. O que explica esse fenômeno? É relacionamento interpessoal. Não tem outra coisa. Porque assim, vamos lá, Roberto, de verdade, e isso não é uma igreja só que acontece. Eu posso falar que de todas, uma ou outra não aconteceu, todas as outras aconteceram. Se você não faz nada, dependendo da forma que você faz, a pessoa já. Ah, agora sim, agora tá muito melhor. Você nem relou a mão na mesa, cara. Então, o que explica esse fenômeno? Com toda a certeza do mundo, a sua expressão dedicatória, proatividade em servir aquela pessoa e o fato de você mostrar para aquela pessoa que você está ali naquele momento. Falar, ó, eu tô te olhando, você está cantando, fica tranquilo, eu tô aqui. O que você precisar, eu estou aqui. Isso é com os músicos, para quem faz monitor, e isso principalmente é com o PA. Você passa uma segurança muito grande. E aí, para finalizar, que eu acho que essa palavra vai fechar com chave de ouro, que veio agora na cabeça, você passar segurança. Porque se você passa segurança para quem está cantando, tocando, pregando, e passa segurança para quem está na igreja, da qual está no ambiente que você está operando som, as pessoas, como a pergunta foi ligada nesse âmbito profissional, as pessoas sempre vão preferir fazer contato e negócios com amigos, isso também fala no livro, sempre com amigos, e também, principalmente na nossa área, com quem passa segurança. Você pode ser o melhor amigo, mas se eu não me sinto seguro com você, eu não consigo te contratar para prestar um serviço para mim. Então, se você tem conhecimento técnico, tem relacionamento interpessoal e sabe passar segurança para as pessoas, você fecha um serviço. E desse serviço você fecha o outro. E aí o outro. E aí o outro. Então esse corte aqui não é só para áudio, é para qualquer nicho. De verdade, cara.
Não, muito bom. É uma masterclass aí A de como, como, Masterclass. como se profissionalizar. Muito bom, muito bom. Muito bom. Tiago, para a gente finalizar mesmo agora, deixa suas redes sociais, seus contatos, para quem quiser te contratar. Acho que você tem um curso também, né? Como que as pessoas podem acessar. Muito obrigado, Roberto. Tem o Instagram, que é o principal, que é esse aqui, ó, House Mix SP, mas depois, enfim, se der para colocar na tela, Sim, House sim. Mix SP é o nome. O WhatsApp também tá na bio do Instagram. Nosso canal de vendas principal, o canal de comunicação principal é o Instagram, invariavelmente. Tem rede no YouTube e tem rede no TikTok. No YouTube tem vídeo antigo, inclusive, também. Tem vídeo de eu tocando bateria, na época que eu não sabia tocar. Inclusive, não sei até hoje. E tem TikTok também. Só que os vídeos do TikTok são os mesmos do Instagram, só postado em momentos diferentes e tal. Mas o principal é o Instagram. Do Instagram cai pro WhatsApp, tem o Gustavo lá no escritório que recebe todo mundo, tal. Quem quiser solicitar visita técnica, consultoria, alinhamento, otimização, treinamento, passagem, projeto, o que quer que seja. E referente ao curso de treinamento, é isso aqui, que é a estrutura do áudio. Nós estamos em fase de regravação dele. Inclusive, esse cenário que está aqui atrás de mim já é o cenário novo. Então, nós estamos regravando o treinamento. Então, para quem já comprou, provavelmente vai receber essas novas regravações. A gente está regravando em novo formato. E todas as informações de valor, conteúdo do curso, conteúdo programático, tudo que encontra lá. E um spoiler, né, um disclaimer. Todo o conteúdo do curso eu já falei em algum momento da minha vida no Instagram. Isso é fácil. Você fala, pô, então não preciso comprar o curso. A escolha da pessoa. Só que eu sou tão sincero quanto a isso para a pessoa entender que eu falo diariamente aquilo que eu ensino no serviço. Então, a ideia do treinamento, principalmente, é reunir as ideias em um ponto só e entregar isso de forma organizada. Falar, está aqui, tópico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, um dever de casa, falou, pronto, e eu estou à disposição para as suas dúvidas. Você conciliou tudo em um curto espaço de tempo. Mas se a pessoa não quiser ter que fazer esse pagamento, e tanto que eu sou aberto com isso, no Instagram. Desde 2015 tem conteúdo gratuito. Ela entra lá, assiste todos os vídeos que tiver lá, vai demorar uns bons meses para assistir a É, todos, mas ela anota lá as dicas e pronto, já tem o conhecimento. muito bom. Tá bom? E esse projeto que você tem hoje, né, o Áudio em Foco, você também tá fazendo ele, é uma vez por mês? Como que funciona? Oh, perdão por não ter falado. O Audiofoco ele é uma vez a cada 15 dias, são duas 15 vezes dias. no mês. Hoje tem, no momento da gravação do podcast, e na semana que vem tem também, que é um evento. Ó, agora, obrigado por ter lembrado, Roberto, tinha esquecido. Quanto que é esse evento? É gratuito. E a gente tá. Obrigado por ter lembrado, tinha esquecido mesmo. Você vê como que isso é real. Vai até dezembro. É tudo gratuito. Então, assim, para ver mais uma vez na cara que não tem essa questão de, pô, mas aí só tem o conteúdo pago. A gente está montando É, uma mega estrutura. Hoje o tema é equalização. A gente vai falar sobre filtros e equalizadores. E aí vai estar lá uma estrutura gigantesca, tudo presencial. Aqui em São Paulo, região de São Miguel, Zona Leste de São Paulo. E é gratuito, cara. Então a pessoa, se ela quiser, se ela acompanhou desde a primeira aula e vai acompanhar até dezembro, que esse curso vai até dezembro, ela teve o conteúdo completo, gratuito, com todos os conceitos básicos e mais o importante de tudo, na prática. E por que a gente fez isso? Por conta das igrejas. A gente verificou que muitas igrejas não têm condição alguma de fazer um pagamento de alguma coisa, infelizmente isso acontece, mas não é por esse motivo que elas não vão usar do benefício de ter o conhecimento e melhorar os seus respectivos sistemas. Então, assim, não tem o que falar, cara. A gente entrega tudo que é feito no pago de uma outra forma, só que agora também é nesse formato que é o áudio em foco. Claro que não tem como fazer tudo junto, da mesma forma que eu pago, por questão de estrutura e tudo mais, e tempo. São 2 horas por aula. 2 horas e meia, mais ou menos. Mas se a pessoa for apetitosa, ela consegue absorver muito conteúdo, sim. E hoje vai ter lá, se Deus quiser. muito bom. E vocês estão gravando essas aulas? O áudio em foco, você fala? É, sim. O áudio em foco, ele não está sendo gravado. Ah, Na verdade, algumas pessoas pediram, né? Até no post lá que a gente fez para gravar, porque falou, pô, você tinha que vir para Manaus, para Rondônia, não sei o quê, porque tem que fazer isso. Vários falaram assim, era o nosso desejo, claro. Só que como a gente está fazendo em uma igreja específica, e aí a pedido, né, da diretoria, a gente está verificando sobre essas questões, nós não estamos fazendo essa divulgação. Por conta da estrutura da igreja, tal, por enquanto, então a gente está mantendo esse formato. Nada impede que num futuro próximo ou de alguma outra aula a gente faça uma live. Porém, a gente já fez, nos últimos que nós fizemos uma live, mas daqui para frente, hoje, por exemplo, provavelmente já não vai ter mais. Mas quando existe, é tudo no Instagram. Por isso que eu falo, se a pessoa segue no Instagram, tem acesso a tudo. Tudo, tudo, tudo. Ah, um outro assunto, Roberto, sem querer estender, só que eu lembrei, sim. o House VIP, que é o que a gente faz agora, é uma aula mensal, que ela é online, a gente faz pela plataforma Zoom, ao vivo, às 19h30, horário de Brasília.
para explicar sobre. Esse é pago. O valor desta aula é R$ 40 e ela tem direito a participar desta aula e ficar um mês em um grupo com tira dúvidas semanais e tudo mais, mais o conteúdo respectivo a essa aula, mais a gravação dessa aula até o último dia subsequente do mês. Então vamos supor, é quinta-feira agora, dia 13, a gravação do nosso próximo House VIP, que é o House VIP de março. A aula vai ficar disponível de sexta-feira até o dia 31 de março. E todos os integrantes dentro do grupo para tirar dúvida. O tema dessa próxima aula é predição acústica com o software Easy Focus. Então a gente vai usar o software para posicionar as caixas acústicas no ambiente e verificar quais são as melhores posições e tomadas de decisões que a gente faria com os ambientes X, Y, Z. E a gente faz esse formato uma vez por mês, é o House VIP. E por que VIP? Porque agora a gente consegue pegar muitas dúvidas e reunir em um espaço menor, mais curto de tempo, que eu consiga responder várias pessoas ao mesmo tempo e que não demore tanto nessa resposta. Porque se a pessoa perguntar fora do House VIP, eu vou responder, o problema é só o tempo. Sim. Então é o House VIP. Então é o treinamento, o House VIP, o áudio em foco e o serviço que nós fazemos constantemente, que é o padrão. Muito bom. E tem o grupão lá ainda, né? Que tem não sei Tem. quantas pessoas lá, um grupo Técnicos gigante, com muita gente. lá. Isso, É, técnicos de tem. igreja. Não sei se bloquearam, não. Na verdade, caiu por algum motivo lá, mas chegou a ter 1.200 e tal. No Telegram chegou a ter 1.800 pessoas. Só que a gente tá migrou, né, a grande maioria, pro WhatsApp. E aí tem um grupo principal no WhatsApp que se a gente abrir agora, certeza, eu olhei de manhã, antes de começar o podcast. Se a gente abrir agora, tenho certeza que deve ter mais de umas 50 mensagens, 100 mensagens, sei lá, tem Não, que ver lá. sim. Com certeza. E aí o Eu pessoal faço, fala bastante. Você faz parte? eu faço parte, eu tô lá no grupo e, assim, O pessoal fala pra caramba, não fala? nossa, no mínimo, você abre 100 mensagens, 200 mensagens todos os dias, é impressionante. Todos os dias. E o mais legal, cara, não é nada que não seja áudio, isso que eu fico Sim, feliz, sim, porque é tudo áudio. Você pega a dica de pilha recarregável, pega a dica de microfone sem fio, pega a dica de amplificador de fone, pô, também, vixe. Hoje um lá, não sei se você viu, postaram uma mix lá, não sei se foi hoje ou foi, eu não lembro agora, e fala, aceito críticas, no bom sentido, né? E aí era pra verificar a mix da pessoa, eu acho isso fantástico. Você posta sim. uma mix que você fez, a pessoa ouve de fone e fala, acho que aqui você poderia melhorar. Isso, ele tá fazendo isso daqui. Esse aprendeu a lição, com certeza. Não, muito bom. Mas é Então, isso. quem quiser acompanhar, é só entrar lá no Instagram, né? House Mix SP. Isso. E, Instagram. Thiago, obrigado pelo Sim. tempo aí, obrigado por Graças. ceder esse tempo na sua agenda corrida, né? De Que é muitos isso. atendimentos. E a gente vai continuar acompanhando o seu trabalho aí. Quem precisar, né? É só entrar em contato com você. Mas obrigado mais uma vez pelo tempo aí. Eu que agradeço pela oportunidade de falar as coisas e por não ser cancelado ao falar de haters, enfim. Aqui eu consigo falar mais abertamente com você sobre isso. Obrigado, viu, Roberto? De coração. Não, muito bom, eu que agradeço. E para você que acompanha até agora, não se esquece de se inscrever no canal, a gente tem muitos conteúdos, conversando com várias outras pessoas também do Backstage, e a gente vai ter outros tipos de conteúdos aí. E manda esse vídeo aqui para os seus amigos da igreja, né, para os técnicos da igreja, porque foi realmente uma masterclass aqui, muito conteúdo legal do Thiago. E continua acompanhando a gente aqui, até a próxima. Tchau, tchau.